From Science to People, a Fibernamics podcast. Olá, sou o Raul Fangueiro, este é o From Science to People, o podcast da Fibernamics. Sem dúvida que nos dias que correm a tecnologia assume um papel fulcral na inovação e crescimento económico. Com um poder incontestável de transformação, colocamos na tecnologia a esperança e a ambição humana para ultrapassar problemáticas diversas, como é o caso, a título de exemplo, da urgência climática. Seja através da automação de processos, pela digitalização ou por algum outro método por descobrir, a verdade é que o alcance da neutralidade carbónica em 2050 está diretamente vinculada com os avanços científicos e tecnológicos desenvolvidos no seio das universidades, centros de investigação e tecnológicos e empresas com forte aposta na investigação e desenvolvimento. Neste sentido, para falar sobre a harmonia necessária entre natureza e tecnologia, tenho o enorme prazer de receber o professor António Cunha, atual presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte, ex-reitor da Universidade do Minho e meu colega, professor e investigador na mesma universidade, na Universidade do Minho. Bem-vindo, António, muito obrigado por teres aceito o convite para estares aqui hoje neste podcast. E a primeira questão relacionada com esta temática tem a ver com, na tua ótica, como poderemos beneficiar enquanto sociedade do potencial da tecnologia e alcançar, a partir da sua utilização, uma economia mais sustentável. Ora, viva Raul, é um prazer estar no podcast da Fibernamics e um prazer ter a oportunidade de falar contigo sobre estes temas. A tecnologia é responsável por um percurso civilizacional fantástico que temos vindo a fazer, do ponto de vista tecnológico, com mais relevância nos últimos 200 anos, sobretudo a partir da Revolução Industrial, e com uma palavra-chave nos últimos anos, que é a aceleração, tudo a ser feito de um modo ainda mais rápido e com a tecnologia a entrar mais nas nossas vidas, nas nossas organizações, na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal. Aquilo que a tecnologia fez está evidenciado em muito daquilo que hoje somos, mas talvez aquilo que foi a melhoria da esperança de vida ao longo do século XX é um dos sinais mais evidentes do que a tecnologia é capaz de fazer. Praticamente duplicou e, portanto, hoje a longevidade das pessoas está muito associada à tecnologia, seja em medicamentos, seja no modo como hoje somos capazes de transportar e de tratar água, seja no modo como somos capazes de produzir alimentos. É certamente também claro que essa tecnologia criou problemas novos, criou dificuldades, criou uma carga muito grande sobre o planeta e com que hoje temos que tratar e que resolver, mas o balanço é extremamente positivo para a tecnologia e, em última análise, aquilo que hoje vivemos e as questões de sustentabilidade que se colocam-se porque temos impactos, mas sobretudo porque hoje somos muitas mais pessoas do que éramos antes. Se compararmos aquilo que éramos nos anos 60, cerca de pouco mais de 3 mil milhões de pessoas, hoje somos 7 mil milhões e em 2050, mesmo com um decréscimo da taxa de crescimento, seremos 10 mil milhões e por isso é preciso que a tecnologia nos ajude a sermos capazes de ter uma qualidade de vida e não comprometer o futuro do planeta. De facto, o nosso modelo de desenvolvimento e tipicamente desde essa revolução industrial nos últimos 200 anos, é um modelo de desenvolvimento tirando as crises associadas a conflitos mundiais, portanto é um modelo de desenvolvimento que sempre se traduziu numa melhoria dos indicadores económicos ao longo destes 200 anos e da qualidade de vida das pessoas, mas isso foi sempre acompanhado também de um consumo de mais recursos. Nós tivemos sempre melhor qualidade de vida, mas consumimos mais recursos de todo tipo, incluindo energia. E é esse modelo que tem que ser invertido, que tem que ser alterado,
e de múltiplas formas para conseguirmos atingir os tão desejáveis níveis de sustentabilidade que permitam que o planeta seja equilibrado, quer isto dizer que aquilo que é consumido está ao nível daquilo que é sua capacidade de regeneração. E por isso, desde logo, a tecnologia tem implicações imensas e está a ter na questão da energia, portanto, as fontes de energia que usávamos e as mais fáceis de usar, nomeadamente os combustíveis fósseis, têm consequências que são conhecidas e que estão a provocar o aquecimento do planeta e, portanto, temos que as substituir e estamos a substituí-las. E há todo um conjunto de desenvolvimentos tecnológicos, seja ligados aos materiais cada vez mais avançados que se usam em painéis fotovoltaicos, seja associados a grandes construções metálicas, como são as plataformas de offshore de energia eólica. Por exemplo, que temos em frente a Viana do Castelo, existem Claro. 3, somos um dos poucos locais do mundo onde temos tecnologia eólica flutuante, portanto em que essas plataformas são flutuantes, um conjunto imenso de tecnologias ligadas à gestão das redes de distribuição de energia elétrica, que cada vez mais têm que ser redes inteligentes, porque por um lado vão ter várias fontes de energia, por outro lado vão ser bionívocas, porque nós dentro das nossas casas também vamos de algum modo todos tentar produzir nem que seja um pouco de energia, mas nós seremos também consumidores e produtores e portanto há muita tecnologia ligada a isso e por exemplo essa gestão dessas redes é até feita com inteligência artificial e outros processos desse tipo. Continuaremos... Falaste da questão do balanço que é positivo para o lado da tecnologia, não é? No início da tua intervenção. Tu também achas que aquilo que nós somos capazes de incorporar de avanço tecnológico atualmente ainda está muito aquém daquilo que realmente já foi desenvolvido a nível de conhecimento, portanto o estado da arte está muito para além do que nós fomos capazes de incorporar ainda a nível da sociedade? Certamente que sim, certamente que sim. Por um lado, nós estamos no meio do que chamamos uma transformação digital, mas se compararmos com há 20, 30 anos atrás, ou para alguém da nossa geração, quando entrou na universidade, praticamente não havia computadores, ou o conceito de computador portátil não existia nessa altura, há 40 anos, e portanto houve um percurso imenso, mas do ponto de vista, por exemplo, dos sistemas de informação, da computação, estamos absolutamente no início claro, da escada, está tudo para claro. acontecer. Nós vamos passar a falar, e já hoje acontece, vamos passar provavelmente a falar para os computadores, vamos falar as interfaces são totalmente diferentes e, portanto, a capacidade de computação será ainda muito maior, os modelos, a ligação, a sensorização, tudo isso está a acontecer e cada vez mais, portanto, a mistura entre a realidade entre a realidade real e a realidade que nós vamos ver, porque praticamente eu acredito que dentro de poucos anos todos nós usaremos umas lentes de contacto, não porque tenhamos problemas de visão, mas porque vai ser a nossa principal interface com o computador. Nós falaremos para o computador, que é algo que não sei onde é que está, mas pode estar no nosso bolso, e depois o ecrã, nós não precisamos dele, temos umas lentes de contacto e essa imagem aparece-nos à frente, e portanto nós a realidade dos humanos no século, a partir certamente dos anos 30, dos anos 40, portanto a seguir aos anos 30, 50, é uma realidade em que tudo está misturado, aquilo que é real e o que não é, porque a nossa interface, essas lentes vão ser um mecanismo que para quem seja criado nesse contexto, e por exemplo um jovem, um miúdo que nasce nesse contexto, vai ter muita dificuldade em saber às vezes o que é real ou o que é virtual. Isso está tudo por acontecer, É um mundo novo, enorme, está tudo por acontecer. E por outro lado, temos ainda
o que vem do lado das ciências biológicas e da biotecnologia, a capacidade que hoje existe de editar a vida, portanto, de fazer engenharia a partir das sequências de aminoácidos que, portanto, à qual está associada a vida na Terra, e isso pode ser modificado, criando mesmo novas formas de vida, e, portanto, isso é outra revolução. Outra ainda vem, certamente, do lado das ciências e das tecnologias quânticas, portanto, o conhecimento detalhado das partículas subatómicas durante o século XX teve praticamente restringido a duas aplicações, à energia nuclear e a questões militares, portanto, de defesa. Hoje nós já podemos falar numa tecnologia quântica que nos permitirá ter telecomunicações mais rápidas, mais eficientes, computação quântica com capacidades de encriptação e, portanto, muito mais efetivas e com níveis de segurança muito maiores e sobretudo, capacidade de resolução de problemas muito complexos, mas também sensores à distância e sobretudo, o quântico vai nos trazer uma nova concepção do modo como vemos a matéria. Nós hoje ainda estamos muito presos a um conceito de física contínua, de física newtoniana, que desses tais 200 anos em que temos uma matéria que para nós é um contínuo e que depois tem aquela particularidade de poder ser mais fluida ou menos, e portanto nós dizemos que é sólida, líquida ou gasosa, mas de facto a matéria, à medida que vamos para um nível mais nano ou subnano, portanto, muito reduzindo a escala, não é? a matéria são partículas e o conceito da matéria de uma partícula, da matéria desta cadeira que está aqui ao meu lado, ou qualquer coisa. As partículas daquela cadeira estão ali, mas há partículas daquela cadeira aqui também pelo ar, aqui perto de mim, e portanto isso permite ter capacidades de sensorização. Por exemplo, nós vamos provavelmente com esse tipo de tecnologias, quando passarmos num aeroporto, não ter necessidade de passar debaixo de um scanner, haverá alguém que à distância vai ver se nós levamos alguma coisa que não deva ser transportada porque é perigosa. Portanto, sim, a tecnologia está tudo para acontecer. Há, de facto, há vários autores que hoje defendem que nós estamos nestes primeiros 20, 30 anos do século XX, já num modelo de revolução científica idêntica à que aconteceu no século XVII, quando o mundo e a humanidade passou a perceber que a Terra não estava no centro do mundo, mas que o sistema, que era um sistema solar, portanto que havia isso até alterou concepções inclusivamente religiosas, e nós estamos provavelmente num período semelhante a esse, porque o modo como vemos a matéria, o modo como vemos a vida vai mudar, tendo em conta os avanços que estão a existir no conhecimento. Eu penso que respondeste quase aqui à minha segunda questão, que tem a ver com esta tua característica de visionário, não é? De realmente perceber e entender aquilo que vem a seguir. O que é que tu achas que são, para além destes drivers, não é, de desenvolvimento tecnológico e científico, que outros drivers é que nós temos agora pela frente, para além desta questão da sustentabilidade, que é incontornável, mas o que é que tu achas que nos vai fazer evoluir numa determinada direção e não noutra, num futuro mais próximo, porque o futuro mais longínquo esse é muito mais difícil de prever, obviamente. A questão da sustentabilidade e do digital tem certamente uma enorme centralidade nos próximos 10 anos. Os próximos 10 anos serão muito marcados por isso, por um lado, porque é neste período que temos que dar grandes passos e grandes decisões para a questão da sustentabilidade. É também, ainda nestes próximos anos, que vamos assistir a alguns desenvolvimentos transformacionais do ponto de vista do digital, a generalização da internet das coisas, a generalização daquilo que falava há pouco, da realidade aumentada, da realidade virtual, ou até mesmo do metaverso. Eu tive a oportunidade de estar ontem
numa conferência ligada ao setor têxtil, portanto, promovida pelo CITEV, aquele summit, e disse que há várias coisas fantásticas que podem acontecer, mas em última análise, esta questão do metaverso até pode ser algo quase catastrófico para o setor têxtil, porque imaginem que nós, com as tais lentes, ou com esse tipo de coisas, aquilo que vemos ou aquilo que vestimos, ou uma senhora, ou nós, quando quer ir vestido para uma determinada cerimónia, ou porque gosta de moda, ou porque está numa situação de gala, efetivamente pode ser um mundo em que nós não precisamos de vestir nada, nós andamos sempre com a mesma coisa, mas aquilo tenha um código que quando a lente, essa tal lente de realidade virtual, e nós vemos e o nosso vestido é totalmente virtual. Eu espero que isso não seja assim, que isso seria algo muito mal para a nossa indústria, mas podemos teoricamente chegar a um dia em que os níveis de desmaterialização, vão ser muito grandes. Mas portanto, esta questão é marcante. Então, Por outro lado, temos o desafio, e o grande desafio de alimentação da população do mundo. É um desafio que não é normalmente percepcionado na Europa. As pessoas não sentem esse tipo de questão nos países também do Norte, na América do Norte, mas às vezes algumas viagens à África ou outros continentes percebemos que há questões muito grandes aí, e portanto é preciso que a tecnologia ajude muito nisso, e mais uma vez a conseguirmos ser eficientes no processo de converter recursos naturais em alimentos para os humanos, em os diferentes tipos de alimentos que precisamos, e portanto essa é uma área essencial. Retomando aquilo que disse há pouco, a questão da energia, e também já referi a questão da saúde, serão as áreas com grande desenvolvimento. claro. Na questão da energia, hoje cerca de grande parte cerca de um terço do consumo de energia é associado a transportes, e um terço disso é associado ao automóvel. Portanto, a questão de todas as mudanças no automóvel é algo com que nos sentimos mais próximos, porque é um dispositivo que utilizamos diariamente, e por isso aí eu acredito que a grande mudança vem sobretudo da condução do veículo autónomo, que entrará ao longo desta década. É anunciado que já em 24 existirão em autoestradas europeias, do modo piloto, caminhões a andarem sem condutor, mas até ao final da década de 30, da década de 20, até aos anos 30, nós teremos certamente uma generalização, ou o começo da utilização de veículos autónomos, que mais do que tudo vão revolucionar o nosso conceito de automóvel, porque a partir do momento que haja um veículo autónomo, nós não precisamos que o veículo seja nosso na cidade, o veículo pode nos deixar e pode ir buscar outra pessoa. A maior parte dos veículos que temos, a média de utilização de um veículo hoje em dia, aqui num país como Portugal, em Braga, no Porto, a média de utilização de um veículo por pessoa é de pouco mais de 1 hora por dia, portanto, e depois o veículo está parado, aquele veículo podia ser utilizado, há todos os problemas relacionados com o estacionamento, tudo isso poderá evoluir de uma maneira muito positiva e termos consumos muito mais baixos. Depois, isso já acontece hoje nas pessoas que têm os automóveis, portanto, de mais modernos, aquelas funções, as chamadas funções autónomas, seja o cruise control, seja aquele sistema de aproximação de radar sobre o veículo da frente, já faz com que, se nós deixarmos o carro e nesse modo, portanto, a condução ser gerida por ele mesmo, os níveis de consumo já baixam 10 a 12%, só por causa disso. Quando tivermos veículos autónomos, serão veículos muito mais disciplinados do ponto de vista de condução, e, portanto, a terem consumos menores, mas sobretudo a serem multi-utilização. E essa parece-me que vai ser algo que
que vai mudar muito o nosso modo de vida, vai mudar muito as nossas cidades, porque, mais uma vez, provavelmente o número de automóveis que temos nas nossas cidades parados ou que serão certamente menores e, portanto, todo a paisagem com uma omnipresença do automóvel, nomeadamente em meios citadinos, também será diferente e, portanto, haverá muitas áreas onde a tecnologia nos vai surpreender, não tenho dúvidas. Sem dúvida, sem dúvida. Fazendo alusão um bocadinho também à tua vertente de investigador, porque também Já fui. já foste, não é? Mas principalmente nesta área dos materiais, dos poliméricos, dos compósitos. Sim. Como é que vês nesta revolução toda em curso, não é? Como é que vês o papel destes materiais e também as fibras, muitas delas são poliméricas, obviamente, e estão muito ligadas à atividade da Fibernamics. Eu acho que, portanto, tem havido também uma revolução enorme uma evolução muito grande nesse domínio, portanto, passando um pouco de materiais mais passivos para materiais ativos, capazes de interagir e tal. Como é que vês aqui o papel também nestas diferentes áreas que mencionaste? A palavra cada vez mais utilizada é a palavra também nos materiais é a palavra inteligência, portanto materiais que sobretudo sejam capazes de reagir ou de terem um comportamento adequado à situação com que têm pela frente, portanto materiais que, por exemplo, que podem ser mais rígidos ou menos rígidos face a uma carga mecânica, por exemplo, se nós tivermos uma coisa tão simples como palmilhas ou até para uma prótese, um material que consiga ter uma rigidez que seja ajustável consoante quando nós estamos a andar sobre um piso mais duro ou sobre um piso mais suave, mais maleável, porque, portanto, nós quando corremos em cima de um piso de granito é diferente do que quando corremos em cima de um piso de alcatifa ou de um piso suave e, portanto, e depois podemos ter um material que absorva um bocadinho dessa energia, mas que não precisemos de ter uns ténis para correr em cima do alcatrão, ou uns ténis para correr em cima da areia, poderia termos o mesmo produto possa fazer isso, mas, ou materiais, isto é do lado de uma aplicação que nós usamos, ou materiais que, por exemplo, em aviação tenham um comportamento diferente na asa de um avião, consoante o avião está a fazer um voo picado ou está a planar, porque o esforço que ele está a sofrer na sua estrutura é totalmente diferente. Estamos aí no mundo dos metamateriais. Inclusivamente aquela questão que já existem vários protótipos e mesmo algumas aplicações a começarem a ser comerciais dos chamados self-healing materials, materiais autossarantes ou por exemplo, em última análise, um vidro a quem atiramos uma pedra e ele partiu, quebrou, tem uma fratura, mas quando passarmos lá daí a 15 dias, ele entretanto foi capaz de sarar essa ferida e estar outra vez novo e portanto estar outra vez transparente. Isso é... Por outro lado, haverá certamente muitos materiais, e nomeadamente em materiais até para aplicações em construção civil, que serão materiais cada vez mais multifuncionais do ponto de vista de serem materiais estruturais, de decoração, mas que sejam materiais também com funções energéticas do ponto de vista de captar energia, quer dizer, praticamente aquilo que tenderá a ser no futuro tendencialmente a parede exterior de um edifício, algo que possa estar em contacto com o sol, vai tendencialmente, pode não ser mesmo uma coisa tão, portanto, um painel fotovoltaico propriamente digno desse nome, mas será pelo menos algum material com capacidade de recolha de alguma energia, porque o captar energia a partir de todo lado vai ser uma palavra-chave, porque nós temos muito aí fora e às vezes andamos a consumir e a gastar energias de outros tipos que não devemos e que causam os problemas diversos. Neste momento é oportuno dizer que
que a energia, de facto, a questão da energia e da evolução para os combustíveis, ou para fontes de energia renovável e deixar os combustíveis fósseis, era uma questão até agora muito marcada e continuará a ser marcada pelo driver ambiental e, portanto, e temos certamente a obrigação de o fazer, mas percebemos nos últimos meses que o tempo da energia de custo relativamente comportável, portanto, acabou, ou pelo menos nos próximos anos vamos ter energia a preço muito mais elevado. Isso faz com que a utilização de fontes renováveis, toda a questão ligada a isolamento, a uma utilização eficiente da energia vai ganhar centralidade, vai ganhar importância, mas em cima disso tudo ainda percebemos uma coisa que praticamente tínhamos esquecido, porque o nosso mundo estava bastante confortável e sossegado, é que a energia é também, sobretudo, uma questão de soberania e, portanto, de soberania entre Estados e não podemos sequer permitir, não podemos outra vez deixar-nos apanhar a Europa em situações que possa ser chantageada por alguém com objetivos absolutamente inaceitáveis, decide chantagear todo um continente por objetivos políticos inaceitáveis. E, portanto, a energia terá uma centralidade muito grande e questões tecnológicas, mas aí os materiais têm um enorme papel, incluindo em tudo que tem a ver com armazenamento de energia, porque a aposta na energia elétrica e nas fontes renováveis exige também soluções de buffers de armazenamento com grande capacidade para armazenarmos energia, e isso passa por materiais associados a esse efeito, e essa é uma das áreas, incluindo alguns materiais de formas fibrosas, e, portanto, a questão da armazenagem, do armazenamento de energia é essencial. Também os materiais são essenciais para tudo que seja isolamentos térmicos, para melhor conservação e uso da energia. Muitos desses materiais, muitos mesmo, são fibrosos e conseguimos ter mais até do que isolamentos, podemos ter isolamentos não isotrópicos, material até a isolar num sentido melhor que no outro, e portanto ter isolamentos com capacidades mais avançadas, portanto a ter funções específicas e tudo o que é materiais, compósitos em transportes significa soluções mais leves são soluções de menor consumo energético, portanto também aí teremos muito do lado dos materiais. Sem dúvida, também acredito que sim. Já na reta final aqui da nossa conversa, como é que nós estamos em Portugal neste binómio tecnologia-sustentabilidade? Há realmente casos de estudo, casos de boas práticas que vale a pena mencionar, tendo em conta o enfrentarmos todos estes drivers de desenvolvimento e tudo aquilo que tem a ver com este avanço tecnológico que temos falado também nesta conversa? Eu sou neste momento uma pessoa de horizontes muito limitados e não falo em Portugal, falo na região norte, portanto, Claro. portanto vamos sim, vamos reduzir, centrar aí. Vamos Claro. reduzir, Claro. vamos reduzir esta análise à região norte, Claro. mas certamente que em Portugal estão-se a fazer coisas muito interessantes. Nós temos exemplos nisto tudo em Portugal que falamos, e na região norte mais em particular. A região norte terá condições únicas para antecipar as metas de sustentabilidade da União Europeia, nomeadamente a neutralidade carbónica. Somos uma região onde produzimos grande parte da energia a partir de fontes renováveis em Portugal e, nomeadamente, com essa instalação magnífica que existe em Viana do Castelo, do Wind Float,
com capacidade já para abastecer 50 a 60 mil pessoas e, portanto, já em funcionamento. Existem também nesse domínio, em Viana do Castelo, grupos, uma empresa nórdica com um projeto muito interessante, baseado nas mega estruturas de compósitos em energia das ondas, portanto o projeto Core Power, e é um exemplo de projetos nesse domínio, para além do que está na estação da Aguçadora, ali na Póvoa de Varzim, e portanto e de tudo aquilo que é os nossos parques eólicos. Temos trabalhos muito interessantes em todo o setor automóvel e da mobilidade, seja com tudo aquilo que é feito e é conhecido, com empresas como a Bosch e outras, a trabalhar nas soluções eletrónicas do automóvel autónomo, mas empresas como a Salvador Caetano a trabalhar no autocarro, no veículo hidrogénio, grande incorporação de compósitos, grande incorporação de tecnologia, ou empresas como a EFASEC também, com tecnologia própria na questão do carregamento desses sistemas. Saberás melhor do que eu, desenvolvimentos muito interessantes em questões com materiais da nossa indústria têxtil mais avançada, de materiais térmicos, de fatos térmicos ou de fatos com características também especiais, quer seja para pessoal de segurança, bombeiros ou para pessoal militar, e portanto temos a trabalho onde a Fiber Dynamics são águas em que a Fiber Dynamics navega e portanto Navega muito bem. E anda por aí, conheces bem essas situações. Temos também projetos muito, muito interessantes do lado de ligação ambiental, do lado biotecnológico, de empresas ligadas à produção de alimentos, ou em toda a cadeia agroalimentar, com práticas com minimização de impactos ambientais, e portanto há, eu diria, em quase todos os setores, soluções muito interessantes, e estamos a evoluir bem nesse sentido. Muito bem, esta nossa conversa chega aqui ao fim. Muito obrigado, António. Foi um prazer, uma honra conversar contigo, sempre com inputs muito interessantes nestas áreas tecnológicas e da sua implementação real a nível industrial. Este episódio da From Science to People da Fiber Dynamics chega ao fim, e por isso quero agradecer a todos a vossa atenção. O próximo episódio do mês de junho terá como tema sustentabilidade e desempenho, a dicotomia dos materiais compósitos. Acompanhe por isso as próximas sessões no website e nas redes sociais da Fiber Dynamics. Obrigado e até à próxima. From Science to People, a Fiber Dynamics podcast.